Oi, gente, paz do Senhor. Na devocional de hoje eu quero trazer para vocês Gênesis 12, que vai falar sobre a história de Abrão. Aqui ele ainda vai se chamar Abrão, que significa pai exaltado, mas mais pra frente Deus vai mudar o nome dele e ele vai passar a se chamar Abraão, que significa pai de multidões. E isso se dá graças a uma promessa que Deus fez na vida de Abraão, que é a promessa do capítulo 12 que a gente vai estar lendo agora, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua tenda, da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, a promessa que Deus tinha na vida de Abraão é uma coisa muito linda. E eu percebo que isso se dá graças à obediência que Abraão tinha. Ao decorrer da vida dele, das histórias que são relatadas na Bíblia, a gente percebe que Abraão ele era um homem muito obediente. E a obediência dele trouxe muitas bênçãos na vida dele. Deus, ele manda Abraão sair da tua terra, porque aonde ele foi criado com seu pai Terá, numa cidade muito ímpia e muito idólatra, que é Ur dos Caldeus. Ele cresceu nessa cidade, só que era uma cidade muito ímpia, então não dava para Deus erguer uma nação santa numa cidade onde tinha tanto pecado. Então Deus manda Abraão sair dessa terra para poder segui-lo para um novo lugar onde ele poderia erguer uma nação, que seria com os descendentes de Abraão. Então essa promessa é muito bonita na vida dele, sabe? E vale ressaltar que Abraão ele não era uma criança, ele não era um adolescente, ele era um homem vivido. Ele era dono de gado e ele tinha uma condição financeira boa. E ele teve que renunciar a vida dele para seguir a Deus. Então essa confiança que ele teve em Deus também é uma coisa muito linda e que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. A gente tem que aprender a confiar em Deus e aprender a obedecer, porque Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós. E a gente tem que ser sensível para poder perceber qual é o nosso chamado e para a gente poder ter essa confiança em Deus. Porque se Deus tem uma promessa nas nossas vidas, ela vai acontecer. Mas quanto mais a gente se santificar e a gente se pôr diante de Deus, mais rápido essa promessa acontece. É claro que não vai acontecer de um dia para o outro. Abraão ele tinha o sonho de ser pai. Aconteceu tarde, mas aconteceu. E é assim nas nossas vidas, a gente tem um sonho, ele vai acontecer, se Deus prometeu, ele vai acontecer. Mas nós temos que ser pacientes e saber esperar o tempo de Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir, mas não vai acontecer de um dia para o outro. E se acontecer, glória a Deus, mas se não acontecer, espera no Senhor e confia, porque vai acontecer. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E sobre a obediência, a gente tem que ter isso nas nossas vidas, sabe? A gente tem que obedecer a Deus. Se ele tá falando não vai para tal lugar, então não vai. E se renuncia a sua carne, porque para as promessas acontecer, a gente tem que aprender a renunciar. E às vezes a gente deixa a nossa promessa passar, às vezes a gente deixa coisas na nossa vida passar por não conseguir renunciar a uma coisa tão pequena. Às vezes renunciar minutos no celular para poder ter tempo com Deus, a gente não consegue. Mas que nós possamos trazer essa reflexão para dentro de nós e que nós venhamos conseguir obedecer a Deus e nos santificarmos para que nossas promessas venham se cumprir. Eu creio, no nome de Jesus, que as promessas sobre as nossas vidas vão se cumprir e que nós vamos ser sensíveis e obedecer o que Deus fala com a gente, o que Deus coloca nos nossos corações, que a gente possa vir obedecer e que possamos confiar nele, porque ele é fiel para cumprir. E é isso, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Um beijo no coração e tchau!